Por que às vezes Deus demora tanto para nos responder? Quando a gente começa a ler o livro de Jó na Bíblia, em certo ponto a gente começa a ficar angustiado, porque a gente sabe ali, quando a gente está lendo, que Jó ele sofre sem saber o motivo. O livro de Jó tem 42 capítulos e só a partir do 38 que Deus começa a falar com Jó. Até o capítulo 38 é basicamente um diálogo e aqueles questionamentos que não saem do coração de Jó. Por que tanto sofrimento? Por que Deus não responde? Por que que Ele está demorando tanto para me responder? Por que que eu estou sofrendo desse jeito? O que que aconteceu? O que que eu fiz? E o mais interessante é que quando a gente vai ler a resposta de Deus, Ele não dá uma resposta clara. Deus ele responde com outras perguntas. Ele pergunta coisas do tipo assim: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Quem marcou os seus limites e as suas dimensões? Onde é a residência da luz? Onde moram as trevas? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Deus começa a fazer um monte de perguntas. Espera aí, o que Deus está querendo dizer com tudo isso? Não era para Deus simplesmente chegar, sentar com Jó e falar: Jó, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Isso está acontecendo por causa disso, disso e disso. Eu vou te explicar tudo para você entender certinho. Não, Deus não faz isso. Deus, ele coloca Jó no seu devido lugar. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus, ele deixa claro para Jó que Jó é um ser humano. Jó é uma criatura. E ele é Deus, ele está acima de todas as coisas. Existem coisas que Deus faz que nós não vamos conseguir compreender nunca. A nossa cabeça não é capaz de compreender. Da mesma maneira, hoje a gente tem passado por uma situação bem complicada no país, no mundo, e às vezes muitas pessoas se questionam: por que Deus? Por que o Senhor está permitindo que tudo isso aconteça? Eu vou te dizer uma coisa: não existem respostas simples, não existem. É impossível a gente compreender Deus com a sua grandeza e a sua soberania. Nós devemos nos colocar no nosso lugar. Nós somos meros seres humanos. Nós somos criatura de Deus e Deus pode nos usar da maneira que Ele quiser. Nós não somos o centro do universo. Quem é o centro é Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus e para servir a Ele. Puxa, Dirceu, então como é que a gente pode lidar com tudo isso? Nós temos que ter fé. Nós temos que ter esperança de que Deus não perdeu o controle. Apesar de parecer algumas vezes e a gente pensar que Deus perdeu o controle, porque a gente pensa isso porque a gente acha que Deus deveria fazer o que está na nossa cabeça, não, Ele não perdeu o controle e Ele nos ama. Deus ele não gosta do mal, Ele não criou o mal. Quando Deus criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, lá não tinha nada de ruim, era tudo perfeito, era um mundo de paz e harmonia. Foi por causa do nosso pecado que o mal entrou no mundo. Hoje a gente não consegue ter respostas claras dos porquês. Mas uma coisa a gente sabe: Deus nos ama. Deus nos ama ao ponto de enviar seu Filho para morrer pelo nosso pecado. Deus nos ama ao ponto de se entregar. E nós, o mínimo que nós devemos fazer é confiar nele, nos entregarmos para Ele e adorar a Ele. Pense nisso.